Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, sejam muito bem-vindos aí ao nosso vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo criativo, a base interpretativa, usando como referência aí Bob Wilson, que é um dos grandes encenadores aí contemporâneos do teatro, tá bom? Agradeço muito aí a tua presença aí no vídeo, espero que você possa aproveitar algumas dicas e também aí tirar dúvidas se você quiser. A gente vai estar colocando aí esse vídeo de maneira aberta para que você possa também aí dentro da sua casa, ambiente de trabalho, onde você estiver, poder realizar alguns exercícios, tá? Então dentro do vídeo a gente vai trazer um contexto um pouco mais teórico, entender um pouquinho alguns avanços do teatro e a partir disso a gente vai para exercícios mais práticos, tá bom? Quando a gente fala aí de processo criativo, né, ou quando a gente fala de interpretação, por exemplo, eu acho que é sempre o calcanhar de Aquiles de muitos atores, de muitos artistas, né? Muitos são exímios colaboradores no sentido colaborativo mesmo, né? Enquanto criadores para um processo de um espetáculo. Outros sentem uma maior facilidade quando o processo ele é diretivo de uma maneira mais regrada, né? Com marcações, com estruturas. Então nós temos esses dois pontos, né? Que nós podemos pensar. Um ponto mais criativo e algo mais centrado, mais organizacional. Não que um exclua o outro de maneira nenhuma, mas são maneiras diferentes de se colocar e de se pensar formas de se fazer teatro. Mas para a gente chegar nisso, né? Eu acho que para a gente pensar nessas maneiras, para você que está começando a fazer teatro, ou para você que já faz teatro há muito tempo, sempre haverá possibilidades e necessidade de nós, enquanto artistas, de buscarmos aperfeiçoamento, porque as coisas elas mudam de uma maneira muito rápida, né? É tudo muito rápido. E o teatro ele foi passando por esse processo de adaptação também a contextos sociais, desde a Grécia, onde a gente tem os primeiros relatos aí do teatro, até os processos mais contemporâneos aí da arte do teatro, tá bom? O que acontece muitas vezes é que nós entendemos a parte prática, né? A gente aprofunda um estudo na parte prática, no fazer teatral, e às vezes deixamos a teoria aí para um segundo plano, né? E muitas vezes essa teoria é que nos vai facilitar o processo diretivo. Por exemplo, você entendendo algumas leituras, né, entendendo algumas formas de se fazer teatro, você consegue acessibilizar também para o seu ator, para o seu artista, para a sua atriz, uma melhor abordagem. Tá? Não é um vídeo que vai focar na direção, tá, no processo diretivo, mas é importante a gente pensar para chegar em Bob Wilson e a gente conseguir fazer a base prática aí do nosso vídeo. Tá bom? Então vamos pensar, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aí para começar a estruturação para uma base criativa ou para um processo interpretativo é tentar entender como essas coisas elas se colocam dentro de um espetáculo, por exemplo, como nós, enquanto artistas, nos colocamos em palco para o público. O ator ele tem diversas possibilidades de criação, iniciando por um processo vocal, por exemplo, nós teremos exercícios de voz aí no vídeo. Iniciando por um processo corporal, a gente pode ter um espetáculo com base 100% corporal, por exemplo. A improvisação ela pode ser construída, pode ser um alicerce de uma construção tanto criativa quanto mais regrada, né? E nós podemos ter também aí um artista que consegue se adaptar a diferentes nichos, tá? Diferentes possibilidades de jogo. Interpretação. O quanto que nós conseguimos de maneira mais natural possível, passar para o nosso público essa naturalidade, até sendo redundante, né? O que é naturalidade? É a gente ser o mais fiel possível da nossa realidade em cima do palco? É não ter um texto travado. O que seria um texto travado? É quando a gente percebe que há uma robotização, um texto que está decorado. É claro que você vai decorar muitas vezes, né? Mas como não deixar visível ou audível a esse público esse texto decorado, né? Você pode fazer um exercício simples aí na sua casa, muito simples. Conversa com alguém, agora, por exemplo, né? Sua mãe, seu pai, alguém que esteja perto de você, um amigo, uma amiga, enfim, irmão, irmã, alguém que esteja perto de você, conversa com essa pessoa de maneira natural. O que é maneira natural? Você bate um papo, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Como foi seu dia? E tenta repetir a mesma conversa com uma outra pessoa. O que vai te diferenciar de uma para outra? A primeira, você realizou, como a gente disse, de maneira espontânea. Você falou, perguntou e teve a base receptiva. Na segunda, você pensou em todos os caminhos que você tinha estabelecido para realizar.
Quando a gente vai pensar para fazer a realização, o que acontece, galera? A gente vai tentar seguir aquilo que a gente programou. E se alguma coisa foge do que estava programado, o que acontece? A gente possivelmente vai tentar retomar ou vai achar que dali para frente nada mais vai funcionar. Então, quando nós entramos a esse processo de um entendimento, onde o que eu planejo às vezes pode não funcionar, e aí a improvisação vai entrar um pouco aí no meio, a gente vai ter um processo de robotização. Outro exemplo, você começa um espetáculo. A primeira coisa que você vai fazer, uma das primeiras, é a leitura do texto, o entendimento da base do seu personagem, fazer, enfim, a estruturação. Aí você vai para um processo de decorar o texto. O que acontece quando você esquece o texto, né? Ou quando você está ali no processo diretivo, ou quando você está criando seu personagem em cena, o diretor chega para você e fala, vamos lá, eu quero o texto na ponta da língua, tá? Certinho. Você esquece, você tem que voltar, não tem? Então, esquecer o erro em determinados pontos para nós artistas, ele é colocado realmente como um erro. Porém, num processo criativo, o erro ele pode ser potência criativa. Então é diferente. Quando a gente for falar do processo criativo, a gente vai entender que o errar, ele muitas vezes é fundamental para você criar diferentes coisas do que você até então tinha programado. Mas vamos por partes. Eu decorei. Eu tenho esse processo do decorar. Eu consegui fazer a leitura, a percepção do texto, eu consegui fazer esse processo. Eu decorei esse material. Quando nós temos o erro, a gente tem então uma retomada e assim vai. Tá? Você que já faz teatro já deve ter, talvez alguma vez na vida, passado por isso. A não ser que você tenha uma memória muito boa e tenha conseguido aí sempre de primeira, mas é muito difícil, a gente acaba esquecendo sempre alguma coisa. Tá? Depende do processo. Por que isso é importante? Quando a gente for fazer um paralelo com o processo criativo, muitas vezes isso aqui não se aplica, ou não será tão aplicado. Mas o erro, não no sentido literal da palavra errar, mas é a utilização desses escapes, ou a utilização dessas novas possibilidades que não estão gravadas, mas são espontâneas, como a gente começou o vídeo, que partem de você enquanto artista, que vão fazer com que você consiga então ter de fato um processo criativo. Então, para que a gente consiga ter uma interpretação com processo criativo, a gente precisa ser espontâneo nas duas. Mesmo que esse processo criativo ele seja utilizado só para a criação do espetáculo e a posteriori você começa a definir essas criações, né? Então muitos espetáculos funcionam assim, os artistas eles criam, o diretor chega lá no final, a direção chega lá no final e fala, olha, isso aqui funciona, isso funciona, isso funciona, vamos colocar no espetáculo, vamos deixar isso bem marcado, bem desenhado. Por quê, pessoal? Vamos pensar. Por que isso é importante para a gente colocar para Bob Wilson depois de fazer os exercícios práticos? Se a iluminação, a sonoplastia, diferente de um espetáculo de improvisação, que mesmo na improvisação você precisa ter jogo e precisa ter algumas marcações e definições. Se não há um link ou um entendimento entre essas linhas, você vai ter algo totalmente desconexo, a não ser que seja a pegada do espetáculo ou a intenção da equipe criativa. Mas é muito importante que haja em todo momento essa simbiose entre essas linhas. Então saber o momento de entrada, saber o momento de saída, o momento de entrada de iluminação, isso demanda o quê? Marcação. Muitas vezes estruturação de base técnica. Tá? O que a gente vai pensar? Para criar, eu preciso estar disposto a aceitar. E isso é uma base do improviso, por exemplo. Então, se a improvisação é algo que você gosta muito, uma das primeiras coisas que você vai aprender numa aula de improviso é aceita, não nega. Por quê? Quando eu nego, eu quebro a continuidade de uma história. Eu não dou continuidade nela, acabou. É negação, não há continuidade, ela acaba aqui. Né? Quando você aceita, qualquer história pode vir a partir daqui. Então a aceitação ela é fundamental. Num jogo criativo, numa proposta criativa, por exemplo, se você achar em algum momento que você está ridículo, por exemplo, que você está se expondo demais, que a sua criação não é suficiente, a chance de você ter um processo criativo potente é muito pequena. Por quê? Pensar a estética, muitas vezes, pensar como você está se colocando, como você está no palco, como você se vê no palco, pode ser muito maléfico
no sentido criativo, que você vai sempre pensar na imagem. E muitas vezes, para você explorar de fato o processo criativo, você precisa fazer coisas que você não está acostumado e fugir do padrão de ação que você faz, o que você realiza. Então o que acontece, galera? Fugir dessa zona de conforto, desse lugar comum que a gente fala muito no teatro, isso é fundamental. Tanto corporalmente, vocalmente, estruturalmente, de pensamento. Então, eu vejo muitos artistas, muitos alunos. Às vezes a gente faz uma proposta e o aluno vai, mas ele vai até um determinado ponto, ele vai até onde ele consegue. Quando você se explora para além disso, é claro que tudo tem um limite, né? Quando você se explora para um pouco além disso, você começa a descobrir diferentes potências do seu próprio corpo, do seu próprio fazer teatral, da sua própria voz, da sua própria criação. Então, um artista que faz um personagem, a chance dele repetir a mesma voz, corpo e ação do próximo é muito grande se você não tiver diferentes formas de criação, tá? Então, como que eu faço para ter uma potência de processo criativo, Renan? Se livre de qualquer coisa que possa te amarrar. E quando eu digo isso, eu estou me referindo a isso está muito feio, não vai ficar bom, não vai ficar legal. E muitas vezes aquilo que a gente acha que não vai ficar legal é aquilo que a gente usa. Vamos pensar assim. Quanto mais eu penso para fazer, mais próximo do que eu pensei precisa estar. Quanto menos eu penso para fazer, qualquer coisa serve. Porque eu não tenho um ponto de referência. Às vezes a direção ela pode te colocar um ponto de referência para você se basear e jogar em cima. Então a primeira coisa é não tenha medo de se jogar, não tenha medo de se expor, não tenha medo de se ridicularizar, não tenha medo do seu corpo, não tenha medo da sua voz. Você é um artista, você é uma artista, você é um fazedor de teatro. Isso vai para o público, isso vai para alguém acompanhar. E esse público sempre vai ser mutável. Um público nunca é igual ao outro, sempre muda. Uma piada funciona num dia, uma piada não funciona no outro. O espetáculo funciona, outro dia não. Então depende muito, né? Todos esses são pontos mais teóricos para a gente entender aonde o Bob Wilson vai entrar e de que forma as partes práticas do nosso vídeo vão poder te ajudar, tá bom? E eu espero que ajudem, tá bom? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar o Bob Wilson, lá em 2013, na minha graduação em artes cênicas, eu sou graduado em artes cênicas em direção teatral, tenho também uma escola aqui no interior do estado de São Paulo, trabalho como gestor da escola, sou também docente no Centro Universitário Unisagrado, aqui da cidade de Bauru, interior de São Paulo, e dentro desse processo de ensino, o Bob Wilson sempre esteve um pouco atrás, né? Eu gosto muito do Bob Wilson para pensar o processo criativo, a elaboração criativa. Por isso que esse vídeo vai ter esse foco, tá? Então o que acontece, galera? Mesmo que você não conheça ou conheça muito do teatro, é importante a gente fazer essa explanação mais teórica agora. No começo do teatro, lá na Grécia, a gente fala que o teatro começou na Grécia porque são os primeiros registros que nós temos, em sentido de literatura, né? Sófocles, Eurípides, Ésquilo, são as primeiras bases de estrutura que nós temos de escrita para teatro, né? Então você vai ter Antígona, Electra, enfim, diversos textos aí da Medeia, por exemplo, diversos textos da tragédia grega, conhecida tragédia grega, que emolduraram esse início do teatro. Ao longo do processo evolutivo, né, Roma, o processo do cristianismo no teatro, mais para frente a gente vai ter o Renascimento, aí tem Shakespeare, por exemplo, que já vai dar uma reconfigurada na questão da comédia e da tragédia e emoldurar o drama, né? Como nós conhecemos hoje, drama, que dá base também para dramaturgia, que é a escrita, tanto roteiro, teatro. A evolução do teatro, no sentido de escrita e de processo criativo, ela foi se dando muito pautada em um contexto criativo para o texto, muito textocentrista em alguns momentos. O classicismo francês, por exemplo, Racine, Molière, vocês vão perceber, se você quiser até fazer uma pesquisa, os textos são muito grandes, né? Monólogos, muitas vezes para esse público que deveria chegar era justamente a questão da oratória, né? A forma como você se colocava vocalmente, interpretativamente. Para Shakespeare nós vamos ter conflitos muito fortes e colocados ali em cima, né, na realeza. Até então nós tínhamos ali um processo do bastardo, né,
das classes menos favorecidas gerarem o conflito. Shakespeare coloca isso na alta nobreza, no reino, né? No rei da Dinamarca, algo de podre, acontece aqui no reino da Dinamarca, em Hamlet, por exemplo. Então a maioria, né, dos textos. Existe uma questão, eu não diria machista, né, mas de como se coloca o homem e a mulher em Shakespeare, que eu acho que é algo também para se pensar. Tinha a questão das mulheres naquele período do Renascimento, muitas vezes não poderiam subir em palco, né, então os homens faziam personagens femininos. Então o teatro foi passando por algumas estruturações e remodulações. Mas tudo isso muitas vezes voltado para um texto. Nós tivemos ali a Comédia dell'arte, que foi um momento, inclusive se você quiser, enquanto você vai me ouvindo, se pesquisar um pouco desses pontos aí é legal, tá? Para fazer um link aí para o fim do vídeo. Na Comédia dell'arte nós já vamos ter ali um processo de talvez um dos primeiros, não sei se eu estou enganado, se alguém tiver alguma referência, coloca aí no vídeo também, tá? De um início mais aprofundado do ator com o seu personagem. Na Comédia dell'arte você vai ter a base improvisacional muito forte, né? Os soggettos, né? Os canovaccios. Então eram textos que você tinha uma programação do que você ia fazer e os artistas, os atores, eles improvisavam em cima disso. E cada personagem, cada estrutura era muito bem definida, né, dentro da Comédia dell'arte. A gente não vai focar nisso. E os atores, eles trabalhavam muitas vezes a vida inteira em cima desse personagem, faziam esse personagem pro resto da vida. E esses atores, eles começavam a emergir dentro desse personagem para tentar passar com o máximo de fidelidade possível o personagem. Então você percebe que a partir do momento da Comédia dell'arte já não se tem uma preocupação tão grande com o texto, mas em como interpretar. E aí começa a se gerar um conflito muito interessante na história do teatro. Texto e interpretação. Criativo, isso se junta, a gente consegue misturar os dois. E aí dentro da universidade eu fiz uma pesquisa muito forte em teatro musical. E quando eu comecei a fazer teatro musical, tudo era muito fechado. Eu sou um apaixonado por teatro musical, tanto por fazer quanto por ver e dirigir teatro musical. Gosto muito. Mas me incomodava demais eu ter que pedir para os atores fazerem do jeito que eu queria ou deveria ser. Então isso para mim, isso me incomodava muito enquanto diretor. Porque eu falei, caramba, eu tenho certeza que ele pode criar algo muito mais interessante, essa artista pode criar algo muito melhor, esse artista pode criar algo muito melhor do que aquilo que eu estou pensando em fazer. Como eu faço isso no teatro musical, por exemplo? É muito difícil, porque o teatro musical é muito padronizado, você precisa seguir a marcação, a luz entra no momento certo. Se você foge um pouquinho da música que está tocando ou por playback ou ao vivo, já era, você está fora do contexto, você vai ter que... Nossa! E você trabalha com muita gente atrás, tanto em coro vocal quanto em coro de bailarinos, né? Então, uma pessoa que erra é muito visível o erro. Então, simplificando, como a gente falou de erro, o erro dentro do musical ele é visível, muito visível. Num processo criativo, nem sempre. Então isso começou a me incomodar bastante. Então aí o que eu falei? Poxa, eu preciso achar alguma coisa. Eu preciso pesquisar alguma coisa que eu consiga, enquanto diretor, propor aos meus artistas um processo criativo. E foi aí que eu conheci o trabalho do Bob. Eu fui assistir, do Bob Wilson, né? Eu fui assistir anos atrás, no Festival Internacional de Teatro, um espetáculo que ele montou do Garrincha, genial, aqui no Brasil. Foi em São Paulo. Se eu não me engano, foi no Ibirapuera. Incrível o trabalho. E eu comecei a me aproximar um pouco mais da estética e da ideia do Bob Wilson. Então, para a gente entender tanto esse processo evolutivo como o que vai entrar agora no Bob Wilson, a gente vai tentar simplificar o máximo possível aqui o que é o Bob Wilson, tá? Ele usa, se você tiver em seu computador um acesso fácil, pesquisa sobre ele, tem os sonetos de Shakespeare, né? Shakespeare Sonnets, uma montagem que ele fez. William Dafoe, que é um grande ator aí hollywoodiano, trabalhou com o Bob Wilson, né? Tem até uma frase que ele diz: nós sabíamos o que deveríamos fazer, mas muitas vezes não sabíamos como fazer ou o que fazer. Então tinham dois personagens, por exemplo, A e B, e a gente não sabia qual deles ia fazer, mas nós tínhamos que ter uma noção de
de fazê-los, né? De conseguir realizar a ação em ambos. E, então é mais ou menos por aí. Há um processo estético, então se você abrir um YouTube ou algo do tipo, abrir uma plataforma, pesquisar sobre o Bob Wilson, uma das primeiras coisas que você vai ver é a estética. A estética é muito bem feita, é muito bem realizada. As cores, o azul, né, é algo que ele usa muito por conta do onírico, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então a estética, a plástica do espetáculo que a gente fala, o desenho, ele é muito bem elaborado, tanto na maquiagem, que você vai poder pegar como referência, a estrutura de cenário, ele como um arquiteto, né, pensando muito bem o cenário, e esses elementos eles conversam o tempo todo dentro do espetáculo, e de uma maneira muito harmônica, porém, e muitas vezes abstrata, e é isso que é o bacana. Por que o abstrato, galera? Porque o Bob Wilson ele vai trabalhar com um tipo de teatro, não de teatro, né? Mas de linguagem que nós chamamos de linguagem onírica. O que é linguagem onírica? É a linguagem do sonho, né? Vamos pensar no sonho. O sonho ele não necessariamente é o tempo todo certinho. Às vezes você está voando no sonho. Então, existe essa volatilidade do real. Vamos pensar assim. Um abstracionismo maior é mais abstrato. E ele brinca com esse abstrato na imagem, na estética, na plástica do espetáculo. Ou no que nós chamamos do design cênico. O design do espetáculo. E nós colocamos isso também para os artistas, para os colaboradores, para os atores, para as atrizes. Todos eles entram nesse processo estético e corroboram para que isso possa funcionar. O processo criativo dele, inclusive eu vou deixar o livro para vocês poderem ler, quem quiser, Os Processos Criativos de Robert Wilson, do Galizia, tá? Eu deixo aí aqui embaixo nos comentários para vocês poderem pesquisar, quem quiser tiver interesse. Esse foi o primeiro livro que eu li do Bob Wilson, ou sobre o Bob Wilson, né? Que vale muito a pena. E dentro desse livro ele vai fazer uma descrição de como é esse processo criativo. E olha que interessante. Pensa só, vê se você já passou por alguma coisa assim dentro de uma aula de teatro ou algo do tipo. A construção ela é pensada para que o público interprete o espetáculo. Então quando chega um artista para você e fala, nossa, o texto ele tem que ser para entender, o espetáculo a gente precisa entender. Esquece, você não vai trabalhar Bob Wilson de jeito nenhum. Porque o que acontece, em muitos casos, o público é quem interpreta o espetáculo à sua maneira. Às vezes você tem um artista que pega uma maçã e uma cobra, por exemplo. Ele começa a cantar uma música. O que isso significa? Mas essa música às vezes não tem contexto nenhum com isso. Para você pode significar Adão e Eva, por exemplo. Para outras pessoas pode significar o bichinho da maçã. Então assim, não há uma determinação direta sobre o significado, sobre o que é e como é. Mas o público é quem gera esse processo interpretativo. Olha que fantástico, né? Então desmistifica um pouco daquela coisa que muitos artistas têm. Eu preciso fazer um espetáculo que todo mundo conheça. Eu preciso dar um texto que vai chegar no público. Eu preciso, meu Deus, chorar em cena. Para Bob Wilson, você precisa estar, né? Acredito eu, como um pesquisador dele. Você precisa muito mais estar e se colocar à disposição do processo criativo. E a mensagem, muitas vezes, ela é interpretada por esse público, criada por esse público, gerando aí o que a gente chama, ou podemos pensar de link indireto, né, com esse público. Então você cria uma mensagem que pode ser significada. Um exemplo disso, ou de ressignificações, que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo. Você passa na frente de uma casa, e lá tem uma placa de um cão bravo, um Rottweiler, por exemplo, um Pitbull, né, babando assim de raiva. Você vai falar, eu não vou bater nessa casa, né? Às vezes você fala, vou bater, né? Vamos ver se a pessoa está aí. Você bate e de repente vê um pincher correndozinho. E esse é o cachorro bravo. Então, às vezes aquele símbolo, ele não faz processo direto com o objeto. O signo e o objeto, eles são diferentes. Aí a semiótica vai explicar melhor isso. Mas o signo, o símbolo é uma coisa e o objeto desse símbolo é outra. Como essa ideia do cão. Tá? Isso é um exemplo claro de como isso pode funcionar. E muitas vezes quem interpreta esse objeto é o público para Bob Wilson. Então ele coloca esse símbolo aqui
Mas quem interpreta como ele é colocado é você, artista, público, e aí a sua maneira de pensar. E isso é tão importante para uma criação artística, porque você se despreocupa a certo ponto de gerar um processo, sinceramente, muito robotizado para a atuação. Eu acho que você tem muito mais liberdade criativa e de exploração, e isso é muito bacana. Se explorar dentro de um processo, criar em cima de um processo é algo muito legal. O primeiro exercício, então, que eu vou deixar para vocês é o seguinte. Eu dei um pouquinho do feedback dele. Você conversa com uma pessoa do seu dia a dia, alguém que você queira, normal. Faz esse exercício e vê como é bacana. Depois você tenta repetir a conversa do mesmo jeito, tá bom? E uma terceira vez, você vai conversar sempre com pessoas diferentes, tá bom? E numa terceira vez, você vai tentar conversar com alguém que você conheça, com uma outra língua, tá? Parece engraçado, mas é muito legal. E conversa como se fosse totalmente natural para você. E a pessoa que está te ouvindo, talvez possivelmente ela vai falar, para de graça, conversa sério comigo, né? Para que esse exercício ele funciona? Você vai quebrar no receptor o processo lógico, tá? Na primeira vez, não. Então vê como é a resposta da primeira pessoa. Depois você vê como vai ser a sua reação com a pessoa na segunda. Mas aqui você vai ver você. Por quê? Porque na segunda opção, quando você repetir a primeira, então eu falo, oi, tudo bem, beleza? Com a primeira pessoa. Na segunda pessoa eu vou fazer a mesma coisa. Oi, tudo bem, beleza? Por que eu vou me olhar na segunda? Porque eu vou tentar repetir a primeira e ver esse processo do decorar, tá? E no terceiro momento você começa a conversar com alguém de uma outra língua. Por que essa maneira aqui, essa terceira, ela é importante para Bob Wilson? E para a nossa estrutura de pensamento criativo. Você vai ver a reação da pessoa. Então você tem um signo, e esse objeto ele vai chegar de outra forma para essa pessoa. E você vai ter uma reação diferente, tá bom? Faz esse exercício. A reação da pessoa, se ela for um artista, fizer teatro, possivelmente ela vai te responder também na outra língua, e vocês vão começar a fazer uma blablação ali. Caso não, pega alguém da sua família, começa a fazer isso. E você segue o teu dia normal, você passa uns 10 minutos conversando com a pessoa só em outra língua. Depois você explica que era um exercício e tudo mais. Às vezes a pessoa até vai parar de conversar contigo. Por quê? Nós, seres humanos mortais, de qualquer lugar do mundo, acredito eu, a gente vai buscar significado nas coisas, em qualquer coisa. Então, quando você trouxer algo que não tem significado, ou a pessoa vai desistir e achar que você está doido, ou ela vai entrar no seu jogo, tá bom? E jogar contigo. Então é legal para você ver essas reações, como esse público vai reagir a algo que não é de significado direto. E nós buscamos significado em absolutamente tudo que nós fazemos, tá? A roupa que a gente escolhe, por exemplo, ela tem um significado. A gente parte por esse princípio. E quando a gente vai para o teatro, muitas vezes a gente busca a significação. Nossa, eu não entendi isso. E às vezes não é para entender. Às vezes o não entender é como você acha. Eu vi muitos públicos, né? E recebi muitos feedbacks. E um dos feedbacks que eu recebi, que eu achei muito legal, foi: eu não entendi isso, mas eu acho que era isso. E quando alguém fala isso, é muito bom. Porque não é para ser algo pronto para você consumir, muitas vezes. Você pode ter o teu processo criativo e falar, olha, eu não entendi isso. Tá certo? Tá errado? Será que tem certo ou errado? Então, para Bob Wilson é muito aberto. Você cria, enquanto público e artista, a composição do espetáculo em si. Tá bom? É muito interessante. Beleza? Então, galera, a gente fala de processo criativo. Se liberta das amarras, esteja pronto para jogar, esteja pronto para qualquer proposta. Vamos lá, eu tenho algumas situações. Às vezes a gente fala para um aluno, vamos lá, rola no chão. O aluno às vezes não rola. O que ele está perdendo com isso? Para ele talvez nada, mas enquanto criação, muita coisa. Às vezes ele, de fazer essa rolada, percebe uma outra estrutura no corpo. Uma coisa importante, uma dica importante que eu, enquanto diretor, te dou e enquanto ator, demorei para perceber. Sempre que você for fazer um exercício, se coloca no exercício de fato. Não faz assim, vamos fazer por fazer. Quando você estiver rodando no chão, por exemplo, como é que você está rodando?
Aí é um processo mais proprioceptivo, né? Você pode pesquisar alguma coisa sobre o Laban, por exemplo, né? Referencial mais corporal. Como eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? De que forma eu estou fazendo? Está afetando o quê? Caminhar diferente. E a gente vê que muita gente faz o exercício. Eu só vou fazer o exercício porque eu tenho que fazer. Não. Eu estou fazendo o exercício para me explorar no exercício. Seja ele o mais simples que for. Seja ele caminhar pelo espaço. Então a gente manda às vezes os alunos caminharem pelo espaço, por exemplo. Eles caminham pelo espaço, mas muitas vezes não se percebem. E nós, enquanto diretores, olhamos isso e percebemos quando o ator ele está de fato percebendo o que ele está fazendo e quando ele está, eu estou só caminhando, de fato. Só caminhar te dá alguma coisa? Talvez isso você faça o dia inteiro. É como você utiliza isso para o seu trabalho. É pensar realmente em cada passo. É pensar na sua respiração. É ter esse processo proprioceptivo. É entender o teu corpo, tua voz, tua mente, tudo conectado em um exercício simples que é caminhar. Desde esse aos mais complexos. Eu acho que se você fizer isso, a chance de você ter um processo perceptivo maior e se tornar muito mais criativo é muito grande. Por quê? Muitas vezes a criação está no mínimo detalhe. Às vezes é uma pequena modificação que você faz num corpo que você muda totalmente o seu personagem anterior ou totalmente a sua voz, teu corpo e sua estrutura de pensamento. Então, galera, pensem nos detalhes, tá? Então, esse é um exercício bom para você poder fazer em casa. Então, se eu fosse começar um exercício, depois dos aquecimentos, né, que nós vamos passar para vocês também, além das 3 formas de conversar, caminhe pelo espaço onde você estiver. Não precisa ser um espaço grande. Inclusive, o vídeo, ele está todo programado, estruturado para que você consiga fazer essas dinâmicas que eu vou passar em qualquer lugar, independente do lugar que você esteja. Acho que talvez em cima do teto é um pouco mais complicado, mas independente do lugar que você esteja, dá para fazer. Ah, preciso de muito espaço. Não necessariamente, tá bom? Você consegue perceber teu corpo, tua voz e você enquanto você em qualquer lugar, tá bom? Então, pessoal, caminhar pelo espaço. Enquanto você está caminhando pelo espaço, percebe como você está caminhando, processo respiratório, aonde você está. E tenta depois fazer isso de olhos fechados para que você tenha uma percepção maior interna e não visual externo, tá? Faça isso e vê o quanto abre a sua percepção, tá? Abre bastante, amplia muito, novos horizontes, processos criativos. Nossa, só de fazer isso melhora? Sim. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer, mas não a perceber o que estamos de fato fazendo. E a criação, ela precisa de uma percepção. Ela precisa ser entendida. É difícil criar se você só reproduz, se você só faz, tá? 2 mais 2 igual a 4. Não há nada para se criar em cima, já está posto, já está colocado, tá bom? É fora do lugar comum e é perceptivo, tá? Vamos lá. Sempre é importante a gente pensar em linhas de preparação para esse corpo se tornar de fato criativo, né? Ou para a gente estar preparado. Apesar de que assim, a criação você pode ter agora, né? Não é necessariamente uma preparação para você criar. Mas quanto mais amplitude corporal, vocal você tiver, quanto mais você se desprender e se colocar, melhor as opções. Eu acho que mais você abre o leque, né? Então você sendo artista, sendo ator, atriz, independente do que você seja, se você está acompanhando o vídeo por curiosidade também, o que é muito bacana, se você nunca fez teatro e tem vontade de fazer, a gente sempre vai preparar esse corpo, né? Eu gosto muito da seguinte sequência: trabalho corporal, trabalho vocal, processo criativo. Galera, quando eu falo de trabalho corporal, a gente está focando aí no alongamento e aquecimento desse corpo, tá? Em diversas vezes a gente vê, não muitos artistas têm já essa consciência, o que é muito legal. Um não entendimento dos artistas em como que eu alongo, como que eu preparo o meu corpo. Primeiro a gente vai entender os limites desse corpo, né, até onde eu posso ir. Você não vai também se estourar. Eu vou chegar lá na ponta do pé porque o cara do YouTube falou que eu tenho que chegar lá no pé. Aí você tem uma distensão, acabou o teu processo.
Vai no seu limite, mas tenta, de fato, realizar as ações, tá? Vamos começar pensando, vou até tirar os óculos aqui, nessa parte de cima, para que a gente possa fazer um link direto com a questão vocal, tá? Eu gosto muito de começar por setores, por parte, tá? Aqui no vídeo eu vou passar para vocês um alongamento mais voltado para essa região, tá bom? Para a gente pensar também uma combinação vocal. Porque daqui para baixo, eu acho que você pode realizar os alongamentos que você está acostumado, sem esquecer de alguns pontos. Mas aqui é muito importante, muitas vezes a gente não faz, tá? Por que é importante a gente alongar essa região aqui? Quando a gente faz um link com o trabalho vocal, por exemplo, quando a gente junta isso com a voz, se essas musculaturas elas estiverem tensionadas, a gente tiver tensão nessa musculatura, ao invés da gente ter uma qualidade vocal, a gente vai ter um processo de prejuízo à nossa prega vocal. Porque ela está fechada, né? Essa musculatura está auxiliando isso a não se expandir, né? E a prega vocal também é um músculo. Quando a gente chegar em voz, a gente vai explicar isso melhor para vocês. Então, galera, eu acho que um dos exercícios que vocês podem começar a fazer, e que eu gosto muito de começar por ele, é um exercício simples, tá? Deixa eu só deixar o meu óculos aqui, acredito que não vai atrapalhar. É um exercício simples, de alongamento da cervical, tá? A cervical aqui em cima, na nossa nuca, tá bom? Cervical, aí nós vamos ter a torácica, mais para centro, mais para baixo, nossa lombar, tá bom? Pensar nesses 3 pontos aí. Então, galera, a gente coloca a mão aqui atrás e desce o pescoço lá para baixo. O que é importante? Eu vejo muita gente fazer assim, ó. Fecha o cotovelo, tá? E desce lá para baixo. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu quero explicar para vocês o que acontece, não só fazer o alongamento, né? Tem muita gente que só mostra o alongamento. Não, vamos entender por que eu estou fazendo isso. Para que você também já consiga colocar como processo criativo, tá? Ó, a gente faz isso para que a gente possa ter um alongamento aqui da nossa cervical, tá? E alongar as musculaturas aqui de trás do nosso pescoço. Beleza? Segura ali por 30 segundos, tá, galera? Todos os alongamentos vamos tentar fazer de maneira mais lenta, porque ajuda mais no processo de alongamento, tá? Então, se você tiver também algum consultor, alguma consultora na parte corporal que você trabalhe, tente focar também nessa parte superior, tá? Um segundo exercício de alongamento, então segura 30 segundos. Assim que você terminar, você olha lá para cima, alonga. Aqui, pessoal, estamos trabalhando parte frontal, tá? Estamos alongando aqui também. Aqui tem essa musculatura aqui da laringe, tá? Depois a gente vai falar onde está a prega vocal. Olha lá para cima. Isso, alonga. Boa. Aqui, pessoal, você pode puxar de lado. Isso eu aprendi com uma fonoaudióloga, tá? Você pode puxar de lado ou puxar olhando vertical, olhando para baixo, tá? Em direção aos seus pés. Então puxa lá, segura mais 30 segundinhos. E você faz esse inverso também depois 30 segundos para cá, tá bom? O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? A gente está alongando essa região do pescoço, principalmente, tá bom? Estamos começando a soltar. Outro exercício muito bom que eu gosto é de simplesmente virar o pescoço, tá? A gente vai começando a soltar, olha para cima, olha para baixo. Movimento circular é muito importante, né? Jogar a sua cabeça o mais para trás que você puder, mas sem tensionar, né? Sem arranhar. E gira umas 3, 4 vezes para cada lado para você poder ter essa soltura. Aí, depois que nós fizermos isso, pensamos aqui na região do pescoço, vamos focar no rosto, tá? Galera, eu gosto de usar muito os dedos, né? Então, ó, massagem para soltar a musculatura, tá? Abre, fecha, coloca os olhos para fora, a língua joga para fora, para dentro, abre, né? Amplia essa questão do teu rosto, dá uns tapinhas, pode ajudar a auxiliar na circulação, tá? Então abre, fecha. Enquanto você está fazendo isso com o teu rosto, você pode mexer para um lado, para o outro, já aproveitar o alongamento de pescoço, tá? Tenta sempre começar pela cervical, aqui em cima, embaixo e em cima, para pelo menos alongar essa musculatura. Às vezes você começa por aqui, já vai dar uma distensão ali atrás, então cuidado, tá? Fiz isso, Renan, alonguei, preparei aqui essa região, tá? A gente vai começar agora, pessoal, a alongar daqui para baixo. Daqui para baixo aí vai ficar um pouco mais livre para você poder pensar como você gostaria, mas não esquece nada, tá? Vamos passar alguns pontos importantes. Eu gosto muito de soltar a musculatura, né? Aqui da região do nosso trapézio. Então, ó, como se você fosse um pianista, uma pianista, tá?
aqui em cima, né? Ó, fazendo esse movimento, como se fosse tocar algumas teclas. Dói um pouquinho, você vai pegar essa musculatura, tá? Então, apertar, soltar essa musculatura, tá bom? Para as escápulas, nós temos o exercício de jogar para frente e para trás, fazer isso, ó, que é um exercício muito bom. Você joga para frente e para trás, você vai abrir as escápulas e daqui para baixo você pode seguir a sua linha de alongamento, tá bom? Então aqui a lombar, muito bom, é você ficar deitado no chão e puxar os dois joelhos, da barriga para cima, puxa os dois joelhos, você vai estar alongando um pouco da lombar, jogando o joelho para um lado para o outro, mantendo o seu corpo reto no chão, tá? Também trabalha a base da lombar e aí as suas pernas, os pés, calcanhar, para você ter um alongamento completo. Terminamos isso. Vamos começar a parte de aquecimento vocal. Renan, por que você não começou o aquecimento vocal antes da preparação corporal? Ou por que você não fez os dois juntos? O ideal é a gente tentar fazer isso junto, tá? Não vou fazer junto, para que a gente possa ter primeiro essa distinção nesse vídeo, de um e outro, tá? Então, acho que é legal primeiro começar segmentando para depois a gente começar a juntar esses exercícios. Como seria isso junto? É fazer o aquecimento vocal junto com o corporal. Depois, no fim, eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Vamos lá, como que eu aqueço minha voz? Muita gente, muitos artistas, muitos alunos já começam aqui, né? Isso a gente vê todo mundo fazer, todo mundo conhece a vibração de língua, é uma coisa linda. E a respiração? Né? Muitas vezes a gente esquece desse processo respiratório. Então, galera, respirar, perdão, ter esse processo de respiração ele é muito importante. O que a gente faz? Primeiro, antes de aquecer voz, aquecer base respiratória, tá? Não sei se vocês conseguem ver, aqui embaixo da costela, se você quiser colocar a sua mão aí, tá? Um pouco embaixo da costela, isso. A gente vai ter uma propulsão, né? Uma expansão na região do que a gente chama de diafragma. Então, quando você inspirar, isso aqui tem que ir para o lado, tá bom? Ó, vou até subir um pouquinho para você poder ver. Então, isso aqui, ó, precisa se estender para cá. Ó, eu vou crescer, tá? Beleza? Então, ó, eu inspiro e cresço esse diafragma. Muita gente puxa aqui, né? O que acontece, galera? Nós estamos acostumados a essa respiração peitoral superior aqui, tá? E o diafragma, a base do nosso peito, tem muito mais capacidade de ar. Então, nós conseguimos ter muito mais ar e ainda facilita e auxilia demais na não tensão dessas pregas, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida que você tenha sobre questão vocal, tanto para saúde, questões patológicas também, procura um profissional da voz, tá? Eu acho que muitas das informações que eu tenho é porque eu sempre tive do meu lado aí profissionais da voz, tá? Os fonoaudiólogos, tá? As fonoaudiólogas aí, que conhecem realmente do aparelho fonador, tá? O que eu estou passando para vocês é uma base do que eu conheço sobre voz e que eu utilizo aí para os meus atores, para os meus alunos, tá bom? Que é importante da gente poder saber. A gente precisa saber por saúde, eu acho que muito mais por saúde, para evitar problemas futuros, porque acontece, é uma musculatura, né? Então vamos lá. Eu vou puxar o diafragma, eu vou respirar, tentando, ó, expandir para o lado. E solta, isso. Faz isso até você conseguir essa expansão lateral. Agora coloca o dedo na frente, aqui na região um pouco acima do umbigo. E essa sua barriga ela precisa crescer para frente, ó. Põe esse dedo para que você tenha esse contato. E entenda que esse contato precisa ir para frente, tá? Isso, ó. Inspira e joga lá para frente. Ótimo. Um exercício que eu vou pedir para que você faça, tá? Ó, não estou nem falando para se você quiser. Faça, tá? Esse é importantíssimo. Qualquer lugar que você esteja, eu acho que de preferência uma superfície fixa, tá? Se você quiser até entrar em contato com um profissional da voz para ver uma melhor forma de você fazer, porque cada caso é um caso, né? Deita numa superfície lisa, firme, de preferência sem ondulação, para que você consiga fazer esse exercício. Deitou a barriga para cima, coloca um livro ou algo que tenha um peso em cima do seu umbigo, ou um pouco acima. E você vai deitar e respirar, tentando fazer com que esse objeto se levante. Tá fazendo esse movimento, ó. Subir, tá bom? Para você treinar essa musculatura do diafragma. Então a gente vai começar com um exercício de respiração assim,
aquecendo, preparando esse diafragma. Então inspira, cresce, solta. Inspira, cresce, solta. Inspira, cresce, solta. Beleza? Faz isso por 1 minuto para a gente começar a ativar. Depois a gente vai começar a trabalhar com staccato, quebrando essa respiração. Mesma coisa. A cada essa barriga se recolhe para dentro, ó. Segura por mais 1 minuto, tá? Depois que você fizer esses 2 exercícios, já vai ter um bom avanço aí respiratório, tá? Galera, segura o ar, cresce o diafragma e solta o mais lento que você puder. Se você puder ter um cronômetro do lado, é legal para você contar quantos segundos ou minutos aí você conseguiu segurar com a saída de ar. Tá? Pode ser uma saída de ar bem pequena, para realmente você durar mais tempo, tá bom? Muito bem, pessoal, então esses 3 de respiração são os mais básicos, a gente não vai aprofundar tanto o exercício de respiração, tá? Para esse momento aí no vídeo. Exercícios vocais, ó, vamos lá. Eu gosto muito de começar com boca chiusa, que nós chamamos boca chiusa, tá? Imagina que você tem um ovo na boca. Os lábios, eles são levemente encostados, ó. E os dentes, eles estão separados lá dentro da boca. E você vai imaginar que tem um ovo. Isso. Só que tem muita gente que faz assim, ó. Relaxa a musculatura, ó a diferença, ó. Eu continuo com o ovo lá dentro, tá? Só que eu vou relaxar a musculatura. E eu vou segurar como se fosse um M. Ou o pessoal fazia, é mais ou menos a mesma estrutura, tá? Segura por mais ou menos 1 minuto também. Importante você sentir vibrar, tá bom? Segura. Muito bem, Renan, fiz por 1 minuto esse exercício. Vamos fazer uma vibração de língua, tá bom? Por que esses exercícios são importantes, galera? Nossa prega vocal está aqui, tá? Na nossa laringe, tá? E ela é um músculo. Quando esse ar passa pela laringe, aqui, ele vai passar pela laringe. Quando ele passar pela laringe, ela vai... pela prega vocal, desculpa. Quando o ar passar pela prega vocal, ela vai vibrar, tá? E essa vibração é que vai fazer com que a gente tenha a emissão do som, através do processo de ressonância, enfim, tá? Então, pessoal, quanto mais alongada e preparada essa prega vocal estiver, melhor, tá bom? Mais qualidade essa voz vai sair, menos dor de garganta, ou fadiga muscular aí na prega vocal você vai ter, tá bom? Então, ó, a vibração de língua vai também trabalhar nessa vibração, nesse processo de vibração. A água, tá? Outra coisa, é muito importante você estar se hidratando para auxiliar também nessa mobilidade, tá bom? Então, ó, segura lá, pessoal. Eu sei que muitos de vocês talvez não consigam fazer isso. Posso substituir? Pode. Por esse aqui, tá? Então, ou quiser fazer os dois também, tá bom? Segura 1 minuto cada um. Esse aqui, ele vai dar uma coçadinha aqui, tá bom? Que vai ativar também a circulação, tá bom? Vamos lá, então, segura 1 minuto. Importante, não faz com força, né? Faz leve, devagar, no seu tom, tranquilo. Segura por 1 minuto, tá bom? Pode dar a sequência nesse. Segura 1 minuto, beleza? Pessoal, outro que eu gosto muito pra gente ter um pouco de extensão da prega vocal. Caso você queira saber um pouco mais disso, né? Seria mais ou menos isso. Em tons graves ela vai recolher, em tons agudos ela vai esticar. Então ela vai ter esse movimento de contração, né? De expansão e contração. Então esses exercícios que eu vou passar agora vai ajudar nessa mobilidade também, além da vibração, tá? Então, ó, fazendo som de Z, zzz, como se fosse um bumerangue, vai e volta. Zzz, 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 zzz. Faz isso por 1 minuto também. Com certeza, se você fizer esses exercícios, você já vai ter menos preocupação em questão de saúde vocal, né? Você já vai ter uma voz um pouco mais expansiva, você vai sentir uma diferença grande e você não vai ter tanto problema em relação a rouquidão ou fadiga muscular, tá bom? Muito bem, galera. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai começar aí os exercícios criativos que a gente pode estar trabalhando, beleza? Antes disso, a gente vai dar um exemplo de um exercício, né? Ou uma forma que nós podemos fazer para juntar voz
corpo e voz, tá? E um deles é, imagina que eu estou de pé, tá bom? Estou de pé e eu vou até o chão. Então imagina que eu vou fazer esse alongamento aqui, fazendo aquecimento vocal e tentando encostar lá no meu pé, tá? Como se fosse isso, ó. E vou até o meu pé, tá bom? Eu vou tentar ficar de pé para tentar mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se vai dar. Eu não sei como vai ficar a distância para a câmera, mas eu acho que aqui deve pegar um pouquinho, tá bom? Acho que pega, né? Então, ó. E subo. Esse é um exercício, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Esse é um exercício que dá para você fazer, por exemplo, na junção dos dois. Existem vários, mas aí eu acho que seria legal uma combinação de um profissional da voz para orientar, porque às vezes, dependendo do que você alonga e como alonga, ao invés de você estar alongando, às vezes você está contraindo. Aí não fica legal, tá bom? Legal sempre você ter um fono aí pertinho, uma fono aí pertinho de você para te orientar também. Beleza? Muito bem, agora a gente vai para os processos criativos. Aí a parte legal, tá bom? Eu sei que tem muita dúvida em relação à interpretação, né? Como que eu interpreto? Como eu gero uma melhor qualidade interpretativa? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa saber ler. Nossa, Renan, mas que negócio absurdo que você está fazendo. Sim, gente, tem muita gente com dificuldade na leitura, né? Por que isso afeta? Quanto mais você lê em voz alta, mais você vai poder se ouvir e entender do teu processo vocal. Por exemplo, tá? Faça uma leitura alta. Pega um texto, faça uma leitura alta e leia o máximo que você puder com aquecimento vocal antes, tá? Para que você treine essa leitura, né? E você consiga ter essa variação também de velocidade, de entonação, de composição. Um ator, ele é um bom leitor, né? Precisamos saber ler. A pessoa fala às vezes, mas escrever também, aí é mais questão de edital e tudo mais. Mas a leitura, ela é fundamental, né? Saber ler é fundamental. Leia em voz alta. Renan, isso vai me ajudar na interpretação? Vai. Por que vai ajudar? Porque você já vai ter uma forma mais eloquente na sua leitura e no teu passar o texto. Às vezes você vê alguns atores, alguns artistas dizendo um texto assim, por exemplo: ontem eu fui para lá, foi muito legal. Isso muitas vezes é falta de leitura, pode ser considerado uma falta de leitura, falta de prática em leitura. Nossa, Renan, mas você está muito bravo. Não, é treino. Eu também não era um exímio leitor, eu tive que fazer isso por causa do teatro. Eu queria muito ser ator. Acabei não sendo, acabei me tornando diretor. Então eu fui muito atrás, né, de fazer coisas que eu não queria fazer. Às vezes é chato, você fica o dia inteiro não. Você fica ali uns 20, 30 minutos lendo um texto em voz alta. Se você tiver uma montagem de espetáculo que chega um texto para você, manda ver, tenta fazer uma leitura em voz alta para você já se ouvir, já perceber voz e tudo mais, tá bom? Primeira coisa para a gente pensar em interpretação, leitura. Leia. Diferentes textos, diferentes formas de leitura. No aquecimento vocal, inclusive, vocês podem colocar trabalho de dicção, que é muito legal. Então, para dicção, você vai pegar textos de trava-língua, por exemplo, tá bom? E trabalhar esses textos de trava-língua em aceleração. Tipo, tra pra cá, variando vogais. E treinando essa mobilidade aqui, tá? Para você ter também uma melhor dicção aí em cena, beleza? Muito bem, então leitura é o primeiro passo. O segundo passo para a gente pensar o processo interpretativo, galera, é o seguinte. A gente precisa... muitas vezes a gente chama de aluno chicote, né? O aluno tem um chicote na mão, uma atriz tem um chicote na mão que fica assim: eu não sou um bom ator, eu sou muito ruim, eu não presto para fazer isso, minha mãe que disse que eu sou bom. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? É tentar tirar o chicote da mão e ser menos autocrítico nesse primeiro momento, se deixar mais livre, como a gente conversou lá atrás. Processos e processos, formas e formas, dinâmicas e dinâmicas, erro. Se libertar desse chicote é importante para você poder ter uma liberdade criativa e se despreocupar. Eu lembro que o momento que eu tirei esse chicote da mão foi o momento que eu mais me senti feliz na vida, porque eu falei: caramba, eu não preciso me preocupar com o que fulano, cicrano, beltrano está pensando, eu preciso propor. Eu lembro que um diretor uma vez me disse isso. Ele chegou para mim e disse assim: eu quero que você ferre com a minha vida. Desculpe a palavra, gente.
mas eu quero que você acabe com a minha vida. Quanto mais coisas você fizer, que dificultem a vida desse diretor, dessa diretora, melhor para o processo criativo, tá bom? A gente costuma dizer que é muito melhor você dar mais e extrapolar do que menos. O menos a gente tem que vai, e às vezes esse vai não vai, mas se você passar a gente consegue reduzir. É mais fácil reduzir do que subir, né? Isso é uma máxima aí do processo diretivo. Então é tirar esse chicote da mão e se jogar, se exponha nos exercícios, se joga. Ai, mas eu estou me sentindo ridículo. Que bom, você está indo para o caminho certo, tá bom? Ah, mas meu Deus do céu, quando me vem desse jeito, é problema do outro. Você está num processo criativo. O outro não, está na dele ali, talvez para ele seja aquilo, ou sim, enfim. Pensa no teu processo. Jogos diferentes, composições diferentes, diferentes parceiros de cena. Com quanto mais pessoas você trabalhar, quanto maior o elenco, mais respostas você vai ter. A timidez muitas vezes, seja ela situacional, seja ela crônica, situacional que depende da situação que você está, né? Como assim? Uma timidez situacional. Eu não sou tímido na minha casa, mas quando eu estou com 500 pessoas na minha frente eu sou. Então é um exemplo, né? Aí a psicologia vai explicar melhor isso, né? Uma crônica que dependendo do lugar que você esteja, você está. Então, muitas vezes as pessoas procuram teatro também por questão de timidez. Dependendo dessa timidez ao qual você tem, eu tenho dificuldade de me comunicar e tal. Aproveita o lugar, que é um lugar, vamos dizer assim, inóspito, né? Com pessoas diferentes, para você tentar se jogar. Eu acho que o teatro, ele tem essa possibilidade, ele nos dá essa possibilidade de muitas vezes fazer coisas que lá fora nós não faríamos. Não é libertinagem também, não é isso, né? Depende do processo, mas não é isso. Gera pra gente também uma qualidade física, corpo e mental, né? De você poder muitas vezes se expor a coisas que você talvez na frente de outra pessoa não faria. Nesse sentido positivo. E aí que mora uma qualidade interpretativa. Quanto menos medo, quanto menos chicote você se der, quanto menos você se colocar para trás, quanto menos você deixar as tuas próprias crenças te limitar, ou crença limitante que a gente chama, ou âncoras, né? Na PNL aí da psicologia, que a gente chama de âncora mental, né? Quanto menos âncora você tiver, mais processo criativo você vai ter. Mas você vai estar livre. Eu gosto muito de usar a simbologia do filtro de café. Você está fazendo café lá pela manhã, por exemplo. Então você coloca o café, está lá no filtrinho, aquele filtrinho assim, né? O café está aqui, você joga a água quente, vai sair o líquido, não vai? Belezinha. E vai ficar a borra ali em cima, não vai? Imagina que isso é o que a gente chama de filtro mental. Então o que vai sair? Vai sair ali o líquido. Se eu fizer um corte com uma tesoura, o que vai acontecer? Um corte pequeno. Vai sair um pouco de pó, não vai? Imagina que o pó é o seu processo criativo. O que a gente precisa fazer com esse filtro? Cortar. E muitas vezes esses filtros são: eu estou ridículo. Eu não estou bem em cena. Minha voz não está legal. Eu sou muito tímido, eu não vou conseguir. E assim vai. Corta esse filtro. Tá? Se explora. Expanda o teu processo criativo. Expanda o que você é enquanto artista. Se coloque a mais. Se projete a mais. Tá bom? Muito bem, galera. Então, para pensar em interpretação, vamos pensar primeiro em limitar, deslimitar. Fugir dessas limitações que nós colocamos. E trabalhar com o máximo de pessoas diferentes possível. Jogue com pessoas diferentes. Faça propostas diferentes. Imagine que você está num teatro aí na sua casa. Crie cenas. Eu fazia muito isso. Crie cenas com os seus parentes. Imagina que você está numa cena. Que você começar a naturalizar um pouco. Isso parece um pouco loucura da cabeça, mas ajuda. Tá? Ajuda. Tenta fazer esse exercício. Aí depois você coloca aí nos comentários: nossa, foi muito legal. Ou não, foi horrível. Estão achando que eu sou louca, enfim. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Exercícios de Bob Wilson, criativos para Bob Wilson. Tá? A criança, ela é muito mais lúdica do que o adulto. Né? Tem essa questão do processo lúdico. Se você puder fazer com uma criança, é muito legal. Eu acho que vai ser muito mais proveitoso, porque a criança ela não tem tanto filtro. É muito mais cortado, então, né?
muito mais coisa dessa. A caneta vira um avião e aí vai. Nós não, nós vamos começando a criar cada vez mais durante a idade mais filtros, né? A gente vai segmentando cada vez mais, formatando, né? Cada vez mais. Eu adoro esse exercício. Se você puder fazer, faça. Depois que você fizer aquecimento corporal, aquecimento vocal, faça. Pega uma criança ou alguém que queira jogar contigo. Fala, vamos passar uma noite diferente, um dia diferente, fazer um jogo. Esse jogo ele funciona relacional, mas tem um que você pode fazer sozinho também. Vamos passar o relacional primeiro. Esse jogo ele funciona da seguinte maneira: tudo que vocês forem propor não pode ter significado. Como assim significado? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu faço isso aqui, um sinal de uma arma, por exemplo. O que isso significa? Uma arma. Então eu começo a cena fazendo assim, por exemplo. Isso aqui é uma arma. Se isso é uma arma, isso tem um significado. Se isso tem um significado, lembra do objeto e significado? Né? Aquela mesma dinâmica. Eu preciso desconfigurar isso aqui. Eu preciso desconfigurar o significado disso. Um exemplo disso é isso. Ó. Caramba, estava sujo. E assim vai. Eu ressignifico o objeto. Então, tudo que você for propor com a pessoa, você pode propor, por exemplo, coisas tradicionais e ressignificar isso. Tá? Então você começa uma cena com a pessoa. Pode ser um jogo improvisacional, por exemplo. E vocês começam essa cena só propondo movimentos abstratos que talvez você nunca tenha feito na vida e nem a outra pessoa. Tá bom? Então vocês vão começar a criar diferentes propostas para corpo, por exemplo. E para voz você faz a mesma coisa. Vocês conversam em língua diferente. Então faz aí. Pega alguém aí que esteja perto a você, que esteja assistindo contigo. Pega essa pessoa do lado e fala, vem cá, vamos fazer. Pausa o vídeo e faz esse exercício. Pega a pessoa, coloca de frente para você, começa a jogar com ela. Pensa num lugar, vai uma praia, por exemplo. Estamos numa praia. Só que vocês vão conversar em outra língua, por exemplo, blá, 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 e fazendo coisas diferentes com o corpo, totalmente desconfiguradas. Depois vocês vão terminar essa cena, repetir a cena, fazendo a mesma coisa corporal, mas agora, ao invés de blablação, vocês vão trazer para a língua normal. Beleza? Exercício 1. Com alguém. Crie uma cena em blablação, corpo aberto, expansivo, abstrato, blá, 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 por exemplo. E na segunda vez eu vou repetir a cena igualzinho, corpo e tal, mas aí eu vou variar a parte vocal. Aqui eu vou trazer tudo o que eu falei aqui, blá, 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 vai ser agora texto. Vamos dizer que eu fiz isso, ó. Blá, 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 blá. Eu vou fazer a mesma coisa agora dando sentido. Ah, que dia bonito para rezar. Entendeu? Você vai fazer isso com o teu parceiro, tua parceira aí de cena, beleza? Pode pausar o vídeo e pode fazer isso. Caso você queira seguir em frente, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Agora é o seguinte, ó. Exercício para você poder fazer sozinho e começar a treinar essa questão do processo criativo. Ó, pode ser frente ao espelho ou não, tá? Você decide o que for melhor para você. Deixa um celular do lado, ou algum cronômetro, algo que apite, plim, a cada 10 segundos. Você conta 10 segundos, tá? Você vai fazer mais ou menos durante 1 minuto, que vai dar umas 5, 6 vezes. Tá ótimo, 1 minuto, vai dar umas 6 vezes, tá? Você vai sempre aumentar para pensar em padrão e depois quebrar isso, tá bom? Por exemplo, eu vou começar a fazer um gesto, tá? Então eu começo nos primeiros 10 segundos fazendo isso, por exemplo. Deu os 10 segundos, nos segundos 10 segundos eu vou fazer o gesto e acrescentar voz para isso. Ah, meu Deus, eu sempre quis fazer isso. Nos 30 você vai fazer a duplicação desse gesto. Isso, mais um outro gesto. Então, a cena ela vai diminuir de velocidade, de tempo. Então, ó, 10 segundos. Dos 10 aos 20. Ah, que bonito isso. Dos 20 aos 30. Dos 30 aos 40. Ah, mas que coisa estranha. Nossa, passou. E assim eu vou, tá? Eu vou sempre aumentar. Depois que eu disser o que isso significou, eu vou sempre aumentar uma coisa a mais, mas mantendo a inicial. Então, lá no 60, por exemplo, vai estar assim. E aí, para terminar, eu vou dar uma sequência de voz para isso. O que isso vai me ajudar? Eu vou criar um padrão e vou pensando possibilidades para o meu corpo.
Exercício 1. 2 desse. Exercício 3, que você pode fazer sozinho também, aí na sua casa agora, no seu lugar, onde você estiver. Você vai dizer coisas sem sentido nenhum. Pensando na voz, né? Na linguagem. Por exemplo, blá, 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 blá. E depois eu vou dar sentido a isso. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Tentando manter a mesma sequência, a mesma duração, tá? Só que depois você vai fazer a mesma coisa. Blá, 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 blá. Eu, quando fui pro blá, e não vou parar de fazer isso. Até o momento que você travar. Quando é o momento que você travar? Quando você perceber que está dizendo ou disse alguma coisa igual. Só que você não pode dar pausa. Por exemplo, blá, blá. Que legal, blá, blá. Olá, blá, blá. Nossa, que lindo, blá, blá. E você vai tentando fazer isso o mais rápido possível para ativar o processo criativo. Beleza? Vários exercícios, várias coisas. Pensem na voz, pensem na base corporal. Eu acho que essa distinção do Bob Wilson, pensar o Bob Wilson para quem quiser expandir um pouco mais aí, vale muito a pena. Tá bom? Eu, Renan, agradeço muito a tua presença no vídeo. Um vídeo longo aí, mas explicativo, em alguns pontos teatrais. Agradeço muito a tua presença. Espero que você tenha gostado, que você consiga aproveitar. A gente vai trazendo aí também novos vídeos. Agradecer muito ao PROAC, né? Que nos auxiliou demais aí nessa elaboração desse vídeo. Nós que fomos aí contemplados pelo PROAC 39, estamos fazendo esse vídeo também pelo PROAC. Agradecer ao governo do estado de São Paulo. Agradecer a todos vocês que acompanharam. Muito obrigado e fiquem à vontade aí para comentários, a gente sempre vai estar respondendo vocês aí também, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por todos vocês terem participado aí do nosso vídeo. Fiquem com Deus e vamos teatralizar, pessoal, vamos fazer teatro aí no nosso Brasilzão, que a cultura sempre vença. Muito obrigado.